Boa tarde, vamos dar início a mais uma mentoria da trilha 4 e hoje vamos falar do Node. Na mentoria passada a gente falou, né, de usar framework, de não usar framework, de rodar servidor, de criar um servidor com framework, sem framework, mas e por onde a gente fez isso? Lembram que eu tinha comentado do Node, né? Então o tópico de estudo dessa semana vai ser o Node e o NPM. Então, o que é o Node, né? Atualmente, a criação de aplicações visa arquiteturas escaláveis, né? A gente sempre tem que pensar que quando a gente vai criar alguma coisa, ela deve ter a possibilidade de crescimento, né? Isso é ser escalável, isso é uma coisa escalável, né? Que tem possibilidade de crescimento. E a entrega de soluções em tempo real, com foco na componentização e segurança, né? Então, cada vez mais a gente também tem que pensar no tempo, né? E também na componentização, porque a gente não vai criar tudo do zero, né? Dificilmente a gente vai criar tudo do zero, a gente vai usar coisas de outros lugares. Se a gente começar a criar projetos, por que não reutilizar componentes, né? E aí entram os frameworks, né? Como o React e outros aí que a gente tem para trabalhar com o front. Além disso, esse cenário é impulsionado pela revolução dos smartphones, né, com o aumento do uso das mídias sociais e a crescente adoção de soluções de IoT, que é a internet das coisas. Nesse contexto dinâmico, os paradigmas do desenvolvimento de aplicações estão passando por diversas mudanças, desde o front-end até o back-end, onde a abordagem integrada considera o consumo de dados e a disponibilidade de infraestrutura. É nesse contexto que o Node surge como uma solução poderosa e econômica para a criação e manutenção de ambientes tecnológicos com alta demanda. Não sei se vocês lembram, mas na trilha 1 é que depois de um tempo eu tirei, eu não sei se vocês chegaram a pegar, que a gente pedia lá na trilha 1 para instalar o Visual Studio e o Node. Não sei se vocês são dessa época. Aí depois eu vi que confundia muito o pessoal, né? Porque na trilha 1, na trilha 2 não chega a usar o Node, né? Não uso o Node. Então, gerava muita dúvida, pa- mas para que que a gente usa isso, né? Não vejo sentido e tal. Então, por isso que a gente tirou. E aí a gente fala dele aqui na 4, né? Porque a gente precisa instalar dependências nos nossos projetos. E por onde a gente instala? Pelo Node, né? Com o Node. Atualmente, o JavaScript se destaca como uma das linguagens mais populares, principalmente devido ao seu papel como base para dezenas de frameworks altamente populares e amplamente adotados pela comunidade de desenvolvimento. Reconhecida por sua versatilidade na construção de aplicações web interativas, o JavaScript concentra-se principalmente no front-end, no lado do cliente, onde é utilizado para executar operações diretamente no navegador. Com o avanço das tecnologias web, surgiu a possibilidade de utilizar o JavaScript também no back-end, ampliando ainda mais suas capacidades. Os nossos doguinhos, né, também precisam entrar na. Então, é neste momento, né, de integração e consolidação de tecnologias que o Node emerge como uma solução destacada. Mas, afinal, o que é o Node.js? O Node.js é um ambiente de execução do código JavaScript do lado do servidor, que a gente fala, que a gente chama de server-side, em inglês, né? Aqui na prática se reflete na possibilidade de criar aplicações standalone, que seriam autossuficientes, em uma máquina servidora sem a necessidade do navegador. O Node é um ambiente de tempo de execução de código aberto e plataforma cruzada para executar o código JavaScript fora de um navegador. Então, para isso que a gente usa, né, principalmente o Node. O Node não é um framework e não é uma linguagem de programação. O Node é usado para construir serviços de back-end, como APIs, como o Web App ou Mobile App. É usado na produção por grandes empresas como PayPal, Uber, Netflix, Walmart e assim por diante. E
Quando discutimos JavaScript fora do contexto do navegador, frequentemente nos limitamos a mencionar apenas o Node como uma entidade única, né? Ah, o Node. Só que o Node ele é composto por vários componentes, né? Tem muita coisa ali nesse software. A gente considera o Node como um software, né? Tem muita coisa acontecendo ali por trás que a gente não enxerga. Então, no entanto, é importante reconhecer que, na verdade, o Node.js é composto por diversas bibliotecas e componentes separados. A compreensão desses elementos é fundamental para uma melhor compreensão de conceitos essenciais do Node, tais como a sincronicidade, threads e callbacks. Aí, assim, cada módulo do Node, o V8, Core API do JavaScript, roda em C++, tem esses ares aqui, que exatamente eu não lembro o que que é, a Libuf, aonde a gente estuda mais isso aqui? Na documentação do Node. Lá no Saiba Mais, depois, né, deixei o link lá para a documentação oficial. Então, sempre que a gente vai começar, né, usar uma tecnologia, ou quer saber mais sobre ela, né, a gente vai lá para a documentação. Claro que a gente tem vídeos, né, explicativos, tem artigos, mas tudo está lá na sua documentação. Então, a imagem acima mostra a estrutura do Node e seus componentes internos, né, o que a gente não vê. A API principal do JavaScript, conhecida como Core API, é responsável pela implementação do Node em um nível mais alto. Vocês lembram? O nível mais alto é uma linguagem que nós humanos ah, podemos compreender melhor, né? É mais compreensível para a gente. Uma linguagem em nível mais baixo é uma linguagem mais próxima à linguagem de máquina, que para a gente fica. Não faz sentido, né? Só. Não faz muito sentido, só para máquina. Então, baixo nível não é palavrão, né? É linguagem próxima da máquina. E alto nível seria uma linguagem mais próxima da gente. As ligações em C++, também chamadas de C++ binding, têm a responsabilidade de encapsular e disponibilizar bibliotecas e métodos em C++ que são acessados através do Node. Não sei se vocês já conhecem o C++, mas o C++ ele origina do C, né, da linguagem C. Aí entrou o C++, que é uma linguagem orientada a objetos, depois o C Sharp e depois o Java, né? São todos da mesma família, digamos assim. Um V8 é um motor de execução que possibilita ao Node entender e interpretar o código JavaScript. Desenvolvido em C++, o V8 recebe uma string de código JavaScript, interpreta e executa. A maior parte das funções e métodos do JavaScript é implementada aqui no V8, né? A libuf é uma parte fundamental do Node. Trata-se de uma biblioteca escrita em C++ que lida com a manipulação de eventos e processos assíncronos, como timers e funções. Ela proporciona ao Node acesso ao sistema operacional, ao sistema de arquivos, conexões, entre outros. Além disso, delega a execução de certas partes do programa ao sistema operacional, quando necessário. A libuf também implementa duas funcionalidades cruciais, o loop de eventos e a thread pool, que é uma sequência de instruções que faz parte de um processo principal. Outras APIs como HTTP Parser, Zlib, OpenSSL e Ceares são partes integrantes do ambiente Node, porém não estão incluídas no V8. Então, notem como por trás do Node tem tantas outras coisas, né, funcionando junto para poder fazer esse processamento do JavaScript, né? Como já foi mencionado, o Node.js é uma plataforma que permite executar código JavaScript no lado do servidor. Ele utiliza o motor JavaScript V8 da Google para interpretar e executar o código JavaScript. E como ele funciona, né? Isso bem resumido. Ele executa a execução assíncrona e baseada em eventos. O Node é projetado para operar de forma assíncrona e baseada em eventos. Isso significa que ele pode lidar com múltiplas operações de entrada e saída ao mesmo tempo.
de forma eficiente, sem bloquear a execução do código. Quando uma operação de entrada e saída é iniciada, o Node registra um callback para ser executado quando a operação for concluída, permitindo que o código continue executando outras tarefas enquanto espera a resposta da operação de I/O. O Node ele é bem dinâmico, né? A single thread, mas escalável. O Node utiliza um modelo de execução single thread, o que significa que todo o código JavaScript é executado em um único thread de execução. Thread é uma sequência de instruções que o servidor precisa executar. A gente ouve essas palavras, né? Thread, single thread, por aí, né? Mas o que elas significam, né? Ele é executado paralelamente no servidor para fornecer informações a vários clientes. No entanto, o Node é altamente escalável devido à sua capacidade de lidar com operações de entrada e saída de forma assíncrona e não bloqueante. Isso permite que o Node atenda um grande número de conexões simultâneas de forma eficiente. Os módulos e pacotes. Vocês viram, né, que quando a gente cria o servidor, eu não sei, eu acho que eu comentei, ele cria aquele Node módulos, né, que são esses caras aqui. Então, o Node possui um sistema de módulos que permite organizar o código em arquivos separados e reutilizáveis. Ele também possui o NPM, que é o Node Package Manager, um gerenciador de pacotes que permite instalar, atualizar e compartilhar pacotes de código JavaScript de terceiros. Isso facilita a construção de aplicações complexas e a integração com bibliotecas e frameworks externos. Então, através do NPM, que a gente vai instalar as dependências no nosso projeto. Por exemplo, estou com um arquivo, estou criando um projeto ali, tem um index e um JS. Mas daí eu resolvi que eu vou fazer com React, né? Para eu instalar o React, eu vou usar o npm. Eu vou mostrar para vocês depois o site, tá? O ambiente de execução. O Node fornece um ambiente de execução completo para JavaScript, incluindo suporte para recursos como manipulação de arquivo, acesso aos sistemas de arquivos, comunicação de rede e muito mais. Isso permite que os desenvolvedores criem uma ampla variedade de aplicações, desde servidores web e APIs RESTful, até ferramentas de linha de comando e aplicativos de desktop. Aqui é um gráfico com modelo comparativo de como o Node funciona e como seria um modelo tradicional, né, sem usar o Node. Então, com o Node, ele cria uma pilha de eventos e esses eventos vão ficando em loop. Então, conforme vai havendo a necessidade, esses processos vão sendo executados. Ele não coloca em fila, assim, vai, tipo, executa um de cada vez, né? Aí terminou de executar um, começa outro. Conforme tem a necessidade de execução, eles vão sendo executados. Por isso que as chamadas, é dito, né, que as chamadas são não bloqueantes. O event loop não espera o retorno para continuar a execução, né? Conforme vai necessitando, ele continua executando. Já no modelo tradicional, a thread, né, da requisição espera o retorno da chamada de entrada e saída. O Node, ele não espera, ele chamou, daí ele já vai para o próximo, depois ele retorna naquele que tinha chamado. Então, a gente pode dizer que o Node é dinâmico, né? E o que precisamos saber sobre essas threads, né? As execuções, do Node e dos processos. Então, os processos referem-se à execução de um conjunto de instruções em um programa. O computador normalmente executa vários processos simultaneamente, como programas em segundo plano, né, os antivírus, controladores de impressoras, cada um utilizando sua própria memória. No contexto de programas Nodes, os processos são responsáveis por escutar eventos e responder conforme necessário. As threads de execução são a menor unidade de processamento de um programa, responsáveis por separar e agendar as instruções para serem processadas pelo computador. Embora a thread seja traduzido literalmente como linha, o termo em inglês é comumente utilizado, né? A gente não fala linha, a gente fala thread, a gente chama de thread. A quantidade de threads disponíveis depende da forma como o programa é escrito, processado e da capacidade da CPU.
As threads podem funcionar como componentes de um processo pai, compartilhando memória entre si para executar tarefas de forma mais eficiente. Dividir um processo em múltiplas threads é uma estratégia para evitar bloqueios durante a execução de um programa, já que ele fica em loop, né? Fica executando as threads, ele não fica esperando uma terminar para depois começar a outra, né? Ele vai dando início e conforme as threads vão respondendo, ele vai executando. Enquanto várias threads conseguem processar dados de diversas conexões simultaneamente, sem precisar colocá-las em uma fila, essas mesmas threads também podem ficar ociosas quando não há atividade ocorrendo num servidor tradicional. O processamento de cada conexão com o Node, né, é agendado e organizado em uma fila para execução sequencial, em vez de ser distribuído por diversas threads. Então, o tempo de execução, o tempo ocioso, né, fica menor. Se a gente olhar aqui, né, o tempo ocioso é o azulzinho. Para esperar cada uma, né, fica mais tempo de forma ociosa, com onde esse tempo ocioso diminui bastante. Claro que isso aqui, a gente olhando assim, esses aqui são os tópicos principais do Node, né, para a gente observar. Mas assim, se a gente não está usando, se a gente nunca usou, talvez isso aqui não faça sentido. Mas se começar a criar projetos maiores e que vá precisar mais do Node, né? É importante entender essa questão de threads, de tempo ocioso, né? De execução de processos, porque isso vai dar desempenho depois, né? Como o assunto hoje é Node, daí por isso que a gente está comentando. Mas assim, é como se plantasse uma sementinha, né? Isso foi falado lá em algum momento, não lembro nada, vou lá na documentação, vou olhar, né? Que é assim mais ou menos que a gente funciona. A gente não consegue ter tudo na cabeça, né? A gente é humano, a gente ainda não é uma IA, mas se a gente já ouviu em algum momento, né? Se a gente já deu uma lida sobre o assunto em algum momento, a gente sabe onde buscar, né? Onde a gente consegue buscar as informações. Então, o código em JavaScript, incluindo o código-fonte do Node.js, o V8, o loop de eventos e métodos síncronos em C++ dentro do Node.js, são todos executados na mesma thread, conhecida como main thread. Por isso, o Node é considerado single thread, porque está tudo dentro de uma thread só. Ao explorar o conceito de single thread e sua aplicação no Node, é possível compreender o Node, não como um programa isolado, mas como um controlador que invoca outras bibliotecas e gerencia os dados retornados. Isso proporciona uma compreensão mais clara do seu funcionamento. Ao entender melhor o funcionamento interno do Node, os desenvolvedores podem antecipar a execução de seus programas e o processamento dos dados, o que lhes permite prever comportamentos inesperados e resolver bugs de forma mais eficiente. E aí, junto com o Node, entra o NPM. Não sei se vocês já devem ter usado em algum momento o NPM, né, que é o gerenciador de pacotes GIS, do Node.js. Então, quem é o NPM, né? O NPM é o gerenciador de pacotes padrão para o ambiente Node. Ele é uma ferramenta que permite aos desenvolvedores instalar, compartilhar e gerenciar as dependências dos projetos. As dependências é o que eu instalo, né? O que eu vou usar junto com o meu projeto. As dependências dos projetos Node de forma eficiente. Com o NPM, os desenvolvedores podem facilmente acessar e instalar milhares de pacotes de código aberto disponíveis no repositório oficial do NPM, né? Então, além do que já tem lá, sempre os programadores, os desenvolvedores, né, vão colocando coisas novas, vão melhorando algumas coisas que não funcionam bem, né? Então, é uma plataforma que está sempre sendo atualizada. Esses pacotes podem incluir bibliotecas, frameworks, ferramentas de linha de comando e outros recursos que ajudam a simplificar o desenvolvimento de aplicativos e websites usando o Node. Além disso, o NPM permite que os desenvolvedores publiquem seus próprios pacotes para que outros usuários possam utilizá-los em seus projetos. Para criar um servidor simples em Node.js, precisamos
seguir esses passos. Então, junto com o NPM, né, a gente pode também criar um servidor com Node. Então, instale o Node, talvez você já tenha instalado, né, provavelmente já tenha. Então, primeiro verifique se o Node está instalado em seu sistema. Eu vou mostrar aqui para vocês depois, na prática, tá? Se não estiver, instale a versão adequada para o seu sistema operacional no site oficial do Node. Crie um diretório para o seu projeto, crie uma pasta onde você deseja que o seu projeto Node.js resida. Abra um terminal ou prompt de comando e navegue até esse diretório. A gente pode usar o Node, que nem na situação que eu falei na semana passada, né? Se tu não tem um front, tu pode só testar a lógica, criando um servidorzinho no Node. Inicialize o projeto Node.js no terminal e execute o comando npm init, e isso criar um arquivo JSON com as configurações padrão para o seu projeto. Crie o arquivo do servidor, que vai ser um JS, né? No mesmo diretório do seu projeto, crie um arquivo JavaScript para o seu servidor, onde vai ter a lógica, né? Por exemplo, você pode nomeá-lo de server.js. Escreva o código do servidor, abra o arquivo server em seu editor de código e escreva o código para criar o servidor. Esse código aqui, tá? Daí inicia o servidor, teste o servidor, e aí vocês vão ver, né, que vai aparecer lá no localhost 3000, lá no navegador, o Hello World. É o que está escrito aqui nesse res.end, né? A resposta que eu vou dar para o navegador. Tá? Isso aqui é um exemplo bem simples de como criar um servidorzinho com o Node. Aí nos projetos, que mais aqui? Eu já pulei uma etapa aqui, é que eu quero mostrar para vocês. Inicialize um projeto Node, tá? Esse aqui eu vou mostrar daí como a gente inicializa um projetinho no Node, tá? Vou mostrar na prática, não vou ficar lendo aqui com vocês. Aqui daí já tem também um exemplo e um saiba mais, né? Com a documentação do Node, do NPM e tal. Enfim, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deus, vocês já me conhecem, né? Vocês falem aí se tiverem alguma dúvida, né? Porque vocês sabem que quando eu embalo aqui, só vai, só vai. Estão vendo minha tela? Sim, tô Tá, vendo. tá bom. Então, aqui é um exemplo bem simples, né? Uma pastinha com um projetinho chamado teste, que eu tenho um JS aqui, que é o index.js, que só tem uma variável que eu estou mostrando, né? O meu nome ali nela. E aí eu quero começar a criar um projeto com o Node. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar Eu até deixei aqui, porque eu esqueço. As versões, né? Primeiro a gente tem que ter certeza se o Node está instalado. Então, eu vou ali, escrevo Node-V, ele me devolve a versão, né? Estou com a versão 18.15 e também do NPM. O NPM ele vem junto com o Node. Então, npm-v, estou com a 9.5 aqui. Eu já executei nesse projetinho aqui também, né? Então, fica simples aqui. Aí eu quero começar um projeto. Oxi, começar um projetinho aqui. Então, eu vou escrever Node, aliás, npm init, npm, porque eu sempre vou usar o gerenciador de pacote. npm init. Às vezes dá uns blackout na sequência de comando que a gente dá umas bugadas, né? Aí ele pergunta aqui, nome do meu pacote, eu vou chamar de teste mesmo. Teste. Por quê? Porque o nome não pode Não ter. pode ter letra maiúscula. É, que bobinho, né? É só letra Tá. minúscula. Deixa eu. De novo também. Fiquei de mal agora. Tá. Teste. As coisinhas chatas, né? A versão do projetinho 1.0.0. Que eu não tinha testado com letra maiúscula. Agora, para me exibir, eu tinha botado letra maiúscula. Não tinha dado esse erro antes aqui. Descrição. Um exemplo.
Ahn, não, eu só deixo vazio. Algum comando de teste também não. Se eu quero já colocar direto em algum repositório do Git, né? Também não vou colocar. Se tem alguma palavra-chave aqui, vou escrever Node, o autor, vou botar meu nome em maiúsculo. Olha, aceitou. Se tem alguma licença, essa licença ISQ aqui eu não sei exatamente agora para que ela pede, mas não tem licença nenhuma. Está tudo ok? Sim. Então, ele vai criar lá meu JSON, né? Com as dependências do meu projetinho. Então, foram as informações que eu coloquei ali, né? E aí, eu vou começar a instalar as dependências que eu quero aqui no meu programa. Vou dar um npm install, npm install. Quero instalar todos os módulos do meu programa. Só que ele não criou o meu node módulos. Enfim, a Rafaela tinha que ter anotado ali a sequência de comandos, mas porque eu faço tempinho que eu não uso isso aqui. Mas vamos ver se ele já está. Aí tá. Aí do NPM, né? Aí eu quero instalar o React aqui, por exemplo. Elô, tu já usa, né, há bastante tempo. Se eu esqueci de alguma parte, tu me É, diz aqui. O quê? O que eu ia falar? o React, eu uso um pouquinho. Sim. Não, eu digo na sequência aqui, mas tá, o programa tá criado, né? O É, projeto criar para o ele. servidor, né? Servidor, Não, né? só tô mostrando só como criar as dependências aqui. O Ah, servidor da tá. gente viu na semana passada. O servidor seria só copiar aquele código lá, já tá pronto. E não era isso que eu queria mostrar. Tá, eu vou executar esse JS aqui para vocês verem, né? Para executar o JS, eu tenho que escrever o node.index.js. Ó, e ele executou aqui, Rafaela. Então, assim, para as outras lógicas, né, que eu criar, eu consigo executar e vir aqui. Daí, por exemplo, eu quero incluir aqui no meu, aí que tá todas as informações do meu projeto, né, que eu tenho, não tenho pouca coisa. Eu quero usar o React, que a gente comentou com a Heloísa. E por que que eu uso o NPM, né? O NPM, ele tem um site, ele é uma plataforma, né, que tá tudo aqui. Aí, por exemplo, eu quero procurar pelo React aqui, né? Claro que se eu for lá no React, ele também vai me dar o caminho pelo NPM, né? Não sei como é que tu fez, Elo, se tu veio pelo NPM, se tu... Fiz pelo Vite, Ah, tá, sabe tu o usou Vite? o Vite, né, que escreve É, VT, exatamente, de isso. Vite. Eu acho que o certo é Vite, né, enfim, É, não Vite. sei, eu falo É, Vite, que é pra americanizar aí o negócio, deixa mais praticar o simples, inglês. isso. Então, aqui pelo NPM, o NPM tem todos os pacotes de todos os frameworks que a gente tem. Então, por exemplo, eu quero usar o React. Qual React tu quer usar? Tu quer usar só o React? Tu quer usar o React DOM? Esses Lint, React, tem vários, né? O Redux, tem vários aqui. Como é que eu faço? Eu escolho o que eu quero, o React. E aqui ele, claro, a gente tem que ler, né, gente? Aqui a Rafa tá pulando essa parte, mas assim, ele te ensina como usar depois, né? O React tem a documentação, né, do React aqui, a API, né, do React. Tá tudo aqui bonitinho. Mas o que eu quero nesse momento mostrar para vocês é só saber instalar o React lá no meu projeto, né? Eu não estou aprendendo React, só quero saber instalar ele lá. Ele já nos dá aqui o comando direto, né? No site do NPM. Só venho aqui, colo aqui, e ele vai instalar. Ó, ele fica instalando. Foi bem rapidinho, instalou 3 pacotes. Daí sim, ó. Quando eu crio uma dependência, daí o Node ele instala todos os pacotes dele. Ó, isso ele trouxe tudo junto, só naquele comandinho ali que a gente deu, né? A gente não instala nada aqui. No momento que a gente instala o framework aqui, ele já traz tudo que precisa para essa pasta do Node Módulos. E aí, se eu olhar aqui agora nas dependências,
eu vou ver que eu tenho o React instalado no meu projeto, tá? Então é dessa forma. Daí, se tu quer instalar o Express, vou usar o Express. Então, tu vai lá, procura pelo Express, qualquer coisa que vocês queiram usar, né? Dá um search aqui, ele vai trazer os Express aqui todos, o caminho com regex, cores, os emojis, né? Tudo aqui. Porque dentro do Express tem várias outras coisas também que a gente pode usar, né? Dentro dos frameworks. Aí tu vem aqui, né? Copia, copia. Vem aqui, instala aqui. E também ele vai instalar todos os pacotinhos. Às vezes, isso aqui, dependendo do pacote que a gente baixa, ó, isso já tem 13 pacotes. E aí ele já vai atualizar aqui também pra gente que ele instalou, né? Ele vai descrever cada pacote que ele instalou aqui pra gente. O outro foi 3, e esse aqui foi 3. No total foram 65, né? Então, olha quanta coisa acontece por trás dos panos, né? Que já está pronto, né? A gente não precisa. Imagina se a gente tivesse que desenvolver toda essa lógica sempre. Seria inviável, né? Cada projetinho ia durar um tempão. Então, com o NPM, né? Com o Node fica bem mais simples, né? Tá tudo instalado, só começar a desenvolver, certo? Aí ele traz várias informações aqui. Quando ele dá erro também, ele traz um monte de informação. Que agora, como a gente tem, né? Aí, não sei se alguém de vocês está fazendo o curso de IA, mas para ver, né, quantas IAs a gente tem diferentes, quantas possibilidades que a gente tem. Eu fiz um teste até com essa apresentação do Node, só para mostrar para vocês rapidinho aqui. Por exemplo, uma IA que faz apresentações do PowerPoint. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Então, eu só pedi para ele criar uma apresentação falando do Node. E ele me fez essa apresentação aqui em 5 segundos. Então, organizadinha, né? Uau, hein? Bonitinho. Essa IA se chama Gama. Ó, um exemplo do uso do Node, ó. E aí fica melhor ainda se tu pedir a descrição de alguma coisa, né? Isso é legal para trabalhos, né? Sei lá, tu precisa apresentar um trabalho sobre um determinado tópico. Tu vai lá no GPT, né? Pede lá para o GPT descreva o Node. Aí ele escreve um textão lá sobre o Node, dá exemplos, dá links. Tu pega aquele texto, joga lá nessa IA do Gama e ela monta a apresentação para ti em 5 segundos. Olha o tempo que a gente ganha. Nossa, que maravilha, hein? É que assim, eu tô com pouco tempo, mas eu tô tentando acompanhar as mentorias de IA, porque ela dá muitas dicas, assim, de IAs, que às vezes a gente não atenta, né? Pensar, será que não tem uma IA que faz isso? Porque a gente tem IA para tudo agora, praticamente, né? Então aí a gente tem que ir combinando, né? Para facilitar a vida da gente, né? Pra gente ganhar tempo. Então, por exemplo, lá no final, ali no final, tu quer fazer uma apresentação, né? Olha o exemplo do teu projeto. Vocês todas, né, vão apresentar lá no final os seus projetos. Pega aquela tarefa que eu pedi a descrição ali do projeto de vocês, joga lá no Gama, o Gama, pá, monta a apresentação para vocês. Olha que legal, Maravilha, hein? que maravilha, né? Porque às vezes tu fica ali em dúvida, né? Porque vai um tempo, né? Criar uma apresentação de slides. Ajusta a letra, centraliza, bota a imagem não ficou boa, tira, né? Bota para um lado, bota para o outro. Tu leva um tempo para fazer. E ele faz ali, tem vários temas, né? Diferentes. Só criar a continha lá. Aí, claro, se tu quiser, como todas, né? Se tu quiser coisas mais elaboradas, porque eu estava olhando, ela pode encurtar o texto, ela pode corrigir a ortografia, ela pode deixar o texto mais longo, né? Fazer o contrário. Mas aí tu tem que pagar o Pro, né? Tu não consegue ter tudo de forma gratuita. Mas assim, daí claro, que vai da quantidade
de cada coisa que a gente usa, né? Se vale a pena pagar, a gente paga uns pila lá para ter o Pro, para ter a versão Pro. Interessante, hein? Bem legal, né? Gurias, alguma pergunta? Alguma coisa? Porque assim, o Node, eu particularmente, como faz tempinho que não uso, ali a sequência de comandos até, eu vou ser sincera, eu me esqueço. Se eu não anotar, eu me esqueço porque eu não uso todo dia, né? E é que nem a gente mandar arquivos para o GitHub lá. Se a gente fizer um comando na ordem errada, já não vai funcionar, né? Já não vai ser o que a gente quer. Então a gente tem que testar. Daí que nem eu falei, né? No momento, vou precisar usar tal coisa. Então agora eu vou lá e vou dar uma estudada nessa tal coisa, né? Eu sei que eu preciso dela, já ouvi falar, já usei pouquinho, mas agora eu preciso saber mais sobre ela. Daí a gente vai lá, né, e faz aquele intensivo assim para aprender a usar, certo? Assim a gente vai indo. Tati, Graziana, Verônica, alguma coisa? Aí vocês ficaram muito apavorados depois da mentoria lá. Eu fui ler os comentários lá no grupo. A gente já passou por coisa pior, mulherada. Não só nós aqui, mas o pessoal que assiste também aí. Que assim, parece que na mentoria eu só dou aula para quem aparece, que eu sempre falo gurias, gurias, né? Mas eu sei que tem outras pessoas que assistem, né? Então, estou falando para todos, todes, né? Não só para gente que está aqui. É por causa do hábito que eu fico vendo as meninas aí e acabo falando sempre no feminino, né? Mas para todos nós, né? A gente tem várias dificuldades. Uma vez eu me apavorava mais, assim, mas agora, esse tanto de informação que a gente tem, a gente sempre acha um caminho. A gente sempre acha a solução. Se a gente se dedicar ali, como a gente diz aqui no Sul, se a gente se encarnar, a gente fala aqui, né? Te encarna, a gente se encarnar, a gente consegue achar uma. E aí nem sempre é na primeira vez que a gente tenta, né? Às vezes tu tenta, faz uma tentativa, depois tu fica com aquilo na cabeça, né? E aí tu, mas eu não tentei tal coisa, é uma possibilidade. Aí tu vai lá, não dá certo de novo, né? Mas aí tu fica sempre Nossa, eu tô pensando quebrando a cabeça, viu? Eu até que uma tô. hora vai. Tem dia que eu tô quebrando a cabeça, já faz um tempo já, porque eu tô na parte front, né? Uhum. Aí eu tô. Teve umas partes que eu travei pra caramba ali. Fiquei dias pra resolver. É, às vezes a gente leva um tempo para resolver, não é de pronto assim. Hoje eu vou fazer tal coisa e pronto, resolvi. Hum, tudo é assim, né? A gente tem, tudo leva um tempo. Infelizmente não é. Quando dá tudo certo, ótimo, né? Claro que a gente também, às vezes acontece a gente fazer de primeira ali, funcionou, era isso que eu queria, era desse jeitinho que eu queria mostrar, né? Mas às vezes não, às vezes. A gente tem que passar uma raiva, né? Normal, a gente tem que passar um perrengue para. Chorar. Chorar não me permito mais chorar agora. É, ai, que bom. Eu choro de vez em quando. Mas chora por quê? De raiva? Ah, Ou é, eu fico batendo na desespero? cabeça, aí eu falo, ai meu Deus, não vou conseguir. Aí eu choro, aí às vezes eu falo, ai, será que eu vou conseguir fazer isso? Eu fico assim. Mas aí no dia seguinte eu falo, não, vamos recomeçar de novo, dar um tempinho, Respira. dar uns dias pra espairecer a mente, entendeu? Quando a cabeça está muito cheia, a gente não Nossa, consegue. Se a gente começar a botar. é, Aí começa a vir os pensamentos ruins, né? Que não vai exatamente. conseguir, Nossa, eu que. não vou conseguir, não vou conseguir. Vixe, eu fiquei assim. É, Não vou conseguir, não vou conseguir. Ainda falta uma boa parte ainda, mas eu vou pegar pra fazer. Tô fazendo de pouquinho, né? sim, sim. Devagar. E quando vê, pá, vai estar pronto. Tati, eu É. pensei em fazer o front com React, o Angular, mas depois decidi ser feliz e usar HTML e CSS. Sim, muito mais fácil. Não, mas tu Não faz o teu adianta. projeto em HTML e CSS e depois, para te desafiar, para tu te desafiar, né? Tu bota o React. Daí já vai estar funcionando a lógica, né? Ali. Nossa, o React dá raiva às vezes, Rafa do céu. Mas depois tu Deus do para céu. e olha, é tão simples, né? Os componentes. É.
Mas assim, tem coisas assim que você tem que parar para entender o que está acontecendo ali, porque quando você vai puxar os dados, por exemplo, assim, eu estou fazendo uma API, né? Eu fiz a API já, a parte back-end, e estou fazendo front agora. Aí eu estou integrando agora. Uhum. Só que tem um monte de coisa que o React faz por baixo dos panos, né? E você tem que entender aquilo tudo que está acontecendo. Mano, é muito complicadinho. É porque Eu a ainda tô entendendo ainda, eu nem sei. Falta muito ainda para mim aprender React de verdade. eu É bem fiz só um complicadinho. projeto em React, porque eu queria aprender, eu fiz só um projetinho, mas eu lembro que o componente vai gerar um dado que vai ir por parâmetro para outro, e aí depois tu precisa ter uma. Se eu estiver falando bobagem, tu me corrige, Luiz. Tu vai ter uma Ah, não. sequência, né? Tu precisa das rotas, né? Para saber quem vai ser É, executado depois de quem. E se exato, aquilo que tu está executando não vai interferir no outro, exatamente. tem Nossa, o que que. me pegou muito foi aquele tal de context, né? Tem o tal de context. A Não sei te Tati botou ali, explicar. ó, o state context. É isso, esse context, exatamente. Nossa, muito complicado. Porque eu tô criando, fazendo um login, né? Uhum. O negocinho que eu for fazer, a pessoa vai ter que fazer login, e vai ter que colocar Senha. e-mail e senha. Uhum. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, e esse negócio não funcionava, menina do céu. Quebrei a cabeça. Vou te falar, quebrei a cabeça. Funcionou, mas não me pergunte como. Não, não, mas tá, agora. Saiu, eu fui fazendo os testes, né? Fazendo os testes. E aí você tem que ficar sempre vendo ali no console, né? Uhum. O que que tá retornando? Que ele vai salvar no local storage. E aí, para o usuário ficar na seção, por exemplo, você logou no seu site. Se você quiser dar um refresh, ele precisa estar logado, né? Uhum. Para manter a seção dele. E o React, ele não faz isso. Você tem que salvar no storage, no local storage, para ele passar pro React que está Tá, logado. É. Ai, meu, foi muito, muito difícil essa parte. a sequência, né, que a gente tem que montar é mais complicado. Nossa, muito, muito. Aí tem que ser feliz, que nem a Tati falou ali, ó, tem que ser feliz. Começa Exatamente. pelo básico ali, faz funcionar em Mas HTML e CSS. eu fiquei pensando em fazer HTML e CSS, que é mais fácil, eu acho. Se tu vê que tu não vai conseguir fazer em React, daí tu Ah, não, tenha agora o plano B. já tô na metade do caminho já. Ah, Eu tá, vou pra então cima. só vai agora. E é Isso bom aí. porque eu também quero aprender, né? Sim, Quero não, né? Preciso, né? sim, sim. É isso aí. Não é, o pessoal fala, ai, programador ganha 10 mil por mês, não sei o quê. Mas não sabe, né, É, as dores de cabeça, as dores mas é nas uma luta, costas. né? Imagina só, quem ganha 10 mil, o que que não passa? É. Quanto mais alto o salário, mais maior Mais a. responsabilidade, mais É, bucha. mais puxa. É, mais bucha, gente. Gente, não é fácil. É. A Tati vai ficar só com o bootstrap ali, ó, pra ficar deixar bonitinho. Ah, eu tô usando o ChakraY, que também é um framework Uhum. front. Tem Eu o nunca tinha Material usado, também, eu né? peguei, eu peguei para usar e falei assim, vou experimentar esse daí, vai. Tem vários, né? Tem Sim, aquele sim. Tailwind, aquele Tailwind não me Não curtiu. apetece, não. Não, não curti. Acho que fica muita poluição. É, daí tem que O ver o código que. fica muito poluído. Aí esse ChakraY eu gostei dele, achei ele mais simples, mais fácil de usar. Eu já usei uma vez também. Eu acho que eu gostei, eu não achei ele complicado. Porque Eu a gente achei ele tem que muito entender também, simples. tem que fazer algum sentido, né, também para a gente poder desenvolver uma lógica, senão Exatamente. só usar por usar, daí tu fica ali, né? Exatamente. Tem uma IA que ela te ajuda no código e explica o black box, não sei se vocês já ouviram falar. Já vi, já usei também. E às vezes ela consegue te explicar
o contexto ali, né? O que que aconteceu, o que que aconteceu, que nem tu Aham. disse, né? Por trás dos panos. É, eu já usei, mas a que eu curto mesmo é GPT. Gosto mais de GPT. Eu O sempre GPT tá peço para ele melhor, né? explicar também, assim. Nossa, ele tá muito melhor. O Gemini é outro, é diferente, né? Dependendo da situação, eu uso um, uso outro. Ele traz as coisas escritas de uma forma diferente. Né, a É Gemini eu meio usei. rolão às vezes, né? É, mas todos são, né? Ah, Depois de um GPT certo até que ponto. não, se tu, é que assim, a IA, tu tem, quanto mais dados tu der para ela, né, do contexto que tu quer, melhor a resposta ela vai te trazer. E eu tinha costume, assim, de pedir só Node, por exemplo. Ah, Ela escrevia tudo sobre Node, né, mas caramba. a gente tem que especificar, né, por que que não sei o que, tal coisa no Node lá, não sei o que, erro, tal, um monte de informação, daí ela consegue te trazer, né, a resposta, a melhor Exato. resposta. Então tá bueno, guria. Mais alguma coisa? A Ana também fica entre o Gemini e o GPT. Não gosto muito dos exemplos que o Gemini traz, Tinha assim. aquele Bard, né? Já era o Bard? Nunca mais usei o Bard. Nossa, Acho que era já ruim era, né? demais. É. Tem o Copilot agora também, né? Que... Ah, o Copilot tá bom. Tá bem melhor. O Bard eu nunca mais usei na vida. O Usei ele Bard bem não pouco. saiu depois que entrou o Gemini. Eu tô até desinformada. Eu não Vou ter que sei, perguntar menina. pro Gemini. Perguntar pro Eu GPT. nunca mais entrei no Bard, viu? Porque eu achava ele muito ruim, de verdade. Aí eu parei de usar e só o Copilot. É, Copilot eu Ana. gosto bastante, assim, para coisas específicas, assim. Ele explica bem, assim, eu acho. A Ana comentou, pois é, Ana, eu também tô achando que quando entrou o Gemini substituiu o Bard. Até o nome era chato, né? Bard. Ah, é? Será que foi? Talvez Eu é, viu? acho. Pesquisar depois. Porque o símbolozinho é até parecido, né? Aquela estrelinha aqui. Uhum. Talvez Que não. seja isso. Aí eles devem ter falado, ah, a gente se queimou com esse Bard aí, vamos É, mudar o vamos nome só para trocar o nome. disfarçar. Só para Mas disfarçar, para o povo achar isso que é é, coisa nova. isso é marketing, né? É exatamente. É assim que funciona. Duvido nada, viu? É. Meninas, então é isso. Se vocês não têm mais nada para perguntar, vamos lá, não vamos desistir. Já estamos na metade de outubro, novembro vem Entregar aí. quando, Rafa, mesmo? Entregar? Eu não coloquei ali no mural da turma as datas. Deixa eu Ah, eu espiar nem aqui. sei. A Eu pessoa entrei também, lá outro dia para ver. a pessoa não anda com uma memória Mas é muito. dezembro, né? É dezembro, né? É, Ou é novembro? é no início de novembro. Eu não coloquei, vou colocar. Início de novembro? Eita, É, Lele. não, início, Jesus. dezembro. Ah, Dezembro, tá. né? De Se for início de dezembro. novembro, minha filha do céu, eu vou cair da Já cadeira agora. 15 dias, não, não. Eu vou colocar, eu pensei em fazer, mas não executei. Mas eu vou colocar lá. Não assustar, Tá não, bom, não. Rafa. Tá bom, gente. Obrigado pela companhia aí nessa tarde de quinta-feira e bons estudos aí para vocês. A Verônica não assusta. Não assusta. Imagina, final do mês. É, pelo Já aí amor não de serve, Deus, eu ia não, cair Ana, da não, que cadeira agora isso. de. Ia ter um infarto. Beijo.